Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema super importante para quem trabalha com linguagens modernas, que é o Garbage Collection. Mas antes de iniciar o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá! Eu tenho certeza que você já parou para pensar como é o gerenciamento da memória em linguagens modernas, ainda mais se você já explorou o mundo do C ou do C++, onde realizava esse gerenciamento de forma manual, com funções como o free e o malloc. A gente fica pensando, onde foi parar isso nas linguagens como Java, Python, enfim. Graças ao Garbage Collector isso ficou muito mais simples. O Garbage Collector é um processo que ocorre em segundo plano para liberar a memória usada por objetos que não são mais acessíveis ou necessários no programa. Esse conceito surgiu ali por volta dos anos 60 e foi introduzida pela linguagem Lisp. E hoje é o padrão de linguagens modernas, como o Java, o C Sharp, o Python, o JavaScript, entre outras. E graças ao Garbage Collector, os desenvolvedores conseguem focar mais na lógica do código do que na gestão manual da memória. Então, antigamente, essa preocupação com o gerenciamento de memória era uma responsabilidade muito maior para os desenvolvedores do que é hoje em dia, né? Como nós falamos anteriormente, as linguagens como o C e o C++, eles tinham e tem ainda hoje em dia que alocar e desalocar essa memória de forma manual, com as funções malloc, free, além disso tem os operadores como o new, delete e tudo mais. Isso acontece porque essas linguagens ocorrem vazamento de memória que acontece quando os desenvolvedores eles esquecem de liberar a memória alocada, acessos inválidos que ocorrem quando eles tentam acessar a memória já liberada, né? Levando um erro bem famoso, que é o segment fault, se eu não me engano, e a fragmentação de memória, que são pequenos blocos de memórias que ficam inutilizados devido à má alocação e desalocação. Então, isso tudo é feito ainda hoje em dia de forma manual. Agora vamos entender aqui melhor com código na prática para ver realmente como isso acontece. E aqui eu quero que vocês não se preocupem com a lógica por trás, só a ideia, porque pode confundir um pouco para quem é iniciante. Então, aqui, por exemplo, é mais básico, né? No Python que está sendo feito, a gente está criando uma função e aqui a gente armazena um valor e aqui a gente aponta para o próximo valor. E aqui a gente cria dois objetos. Vamos pensar nisso numa caixa, então nós criamos a primeira caixa e a segunda caixa. E aqui, por exemplo, nós ligamos a primeira caixa à segunda caixa e depois excluímos essa primeira caixa. Ou seja, só vai sobrar a segunda e o Python vai fazer todo esse gerenciamento, alocação e liberação desses recursos por trás dos panos, né? Sem precisarmos fazer isso de forma manual. Então, é o Garbage Collector, exatamente o lixo eletrônico que vai fazer isso. Então, aqui, percebam que não vai dar nenhum erro. Agora, vamos ver a diferença disso aqui para um código em C. Aqui, por exemplo, nós gastamos 14 linhas. E C, eu fiz esse mesmo código gastando 45 linhas, então podemos ver que é bem mais trabalhoso e mais complicado de entender o que está sendo feito. Então a ideia é a mesma, vamos pensar em caixa, então nós criamos uma caixa, criamos um valor e depois apontamos para o próximo valor aqui no caso. E aqui a gente tem essa função criar nó, que a gente usa o malloc, né, para alocar esses nós, no caso, e aqui a gente usa o delete, que é para liberar esse espaço. Aqui, por exemplo, nós vamos fazer a mesma coisa, criar dois nós e ligar os dois e depois liberar de forma manual. É a mesma coisa que está sendo feita no Python, só que aqui é bem mais trabalhoso de fazermos todo esse gerenciamento mais claro para quem quer aprender isso bem, ainda mais para estrutura de dados, isso aqui é muito importante. Então, se vocês quiserem uma playlist de estrutura de dados, eu posso produzir para vocês. Comentem aqui se vocês quiserem. E aqui, como vocês viram, o fluxo é o mesmo, né? Então, vamos pensar aqui em um problema que pode ocorrer, que foi aquele que eu falei para vocês, se a gente tentar acessar um valor inválido, né? Um valor que já foi liberado aqui. Então, por exemplo, vai dar exatamente o erro de segment fault, que é exatamente estamos tentando acessar um valor que foi já desalocado. Enfim,
Na prática é isso que eu queria explicar para vocês. Então, como a gente viu agora no exemplo, essa é uma das técnicas conhecidas do Garbage Collector, que é a técnica de contagem de referência, Reference Count, que consiste em cada objeto ter um contador de referência e quando esse contador chega a zero, o objeto é descartado, que foi exatamente o que a gente viu no código em Python. É claro que o Garbage Collector ele tem mais técnicas, tem bastante técnicas. Eu vou citar aqui algumas conhecidas, que é a marcação em varredura, que é o Mark and Sweep, e essa técnica ela funciona em duas fases. Primeiro marca os objetos acessíveis e depois varre os não acessíveis. E outra que eu também acho bastante interessante é uma técnica que é a coleta incremental ou geracional, que consiste em dividir os objetos em gerações com base no tempo de vida. Por exemplo, os objetos mais velhos são verificados com menos frequência do que os objetos mais novos. Então, recapitulando tudo que a gente viu, nós percebemos que o Garbage Collector, ele sim tem bastantes benefícios, como reduzir a necessidade de gerenciar a memória manualmente, poupando o tempo do desenvolvedor, diminui o risco de erros, de vazamento de memória, mas ele também tem limitações, né? Como, por exemplo, ele pode causar pausas no programa durante essa coleta, durante esse gerenciamento, que são conhecidos como Stop the Word, e pode não coletar alguns círculos de referência a algumas implementações. Então, é importante estar atento a isso. Nós, como desenvolvedores, também temos que programar para evitar isso, né? Pensar evitar isso, e uma das maneiras é evitar manter referências desnecessárias de objetos. E outra maneira também é utilizar ferramentas que nós já temos disponíveis em algumas linguagens, né? Que é o Visual VM, o DevTools, que é bastante conhecido, e o módulo GC do Python, que analisa o consumo da memória. Enfim, no vídeo de hoje eu queria trazer isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.